Olá, eu estou com o jornalista Hélio Dolly, de Brasília. O Hélio Dolly, ele é professor aposentado da Universidade Brasileira, UNB. Ele é também analista político e um dos jornalistas mais respeitados do nosso país. O Hélio tem uma história de militância política também. Ele combateu a ditadura, chegou a ser preso, e ele tem uma inserção nos movimentos, apesar de hoje não está afiliado a partido algum, mas ele tem uma inserção junto às militâncias de todos os partidos, não só de esquerda, mas progressistas e esquerda em geral. E essa respeitabilidade do Hélio foi, eu acho que moveu você a produzir os chamados 28 pontos, que é um documento que o Hélio apresentou para esses setores com qual ele se relaciona, propondo uma grande frente para combater o fascismo no Brasil. E é sobre isso que eu vou conversar aqui com o Hélio. Hélio, como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, levando aqui no isolamento. Estou vendo aí. Você está... Hélio, eu fiquei muito contente. E eu me lembrei até de um termo que chegou até a ser motivo de brincadeira entre os comunistas, né? Eu fui do PCdoB, estou mais criado desde 2018, em que João Amazonas saudou o movimento de resistência ao retorno do capitalismo na União Soviética como um acontecimento alvissareiro. Não queria comparar, mas a palavra alvissareiro no nosso meio ficou interessante com essa fala do João Amazonas. E quando eu acabei de ver os 28 pontos que você escreveu aí e compartilhou com todos nós, eu falei, nossa, este é um acontecimento alvissareiro. Hélio, fala para a gente sobre essa proposta sua. Você está propondo. Você faz uma análise geral sobre o atual momento político, o governo Bolsonaro, e propõe uma frente para derrotar o governo e essa sanha fascista que ele pretende consolidar no Brasil. É isso, João. João, eu tenho escrito, eventualmente, tenho escrito artigos sobre o panorama político, sobre a situação política. Naturalmente, são artigos de análise, mas também de opinião, dentro da perspectiva política que eu tenho, né? E eu sinto falta, eu tenho sentido falta de análises estratégicas por parte dos partidos progressistas. Eu vejo assim muita coisa pontual, vamos fazer isso, mas eu não tenho visto, e pode ser até por desconhecimento meu, eu não tenho visto análises mais estruturadas sobre a realidade. Eu acho que os partidos hoje estão caindo em muitos erros por falta de análise, por falta de estratégia, né? Então, como eu estou aqui isolado e, na verdade, com muito pouco trabalho, a situação não está fácil, eu pude dedicar algum tempo a pesquisar algumas coisas e escrever um artigo, um texto, que não é jornalístico, é um texto político, que eu enviei apenas para algumas pessoas, como você, que eu sei que tem um pensamento político semelhante ao meu, não precisamos concordar com tudo, mas que tem um pensamento, enviei para dirigentes de alguns partidos, que eu acho que nós estamos numa situação muito grave. Nós estamos com uma ameaça fascista. Eu acho que se a gente não levar isso muito a sério e souber enfrentar a ameaça fascista, a ameaça de golpe fascista que nós temos hoje, nós vamos ficar numa situação pior do que a que temos hoje. Exatamente. Você pontua uma situação que ela é muito grave, me deixou muito preocupado, que é essa organização paramilitar que o Bolsonaro estimula e que ele já angariou a todas as, não só das Forças Armadas, né? Você, inclusive, pontua esses grupos, né? Os grupos, as forças auxiliares nos estados, Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiro, as forças federais, como a própria setor da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal,
as milícias criminosas, né, que você distingue, e as milícias dos fazendeiros com seus jagunços, enfim. É um leque de grupos armados e que estão se armando para apoiar esse possível golpe. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque, como você disse inicialmente, os setores progressistas, né, o pessoal ligado à esquerda, mas não só da esquerda, mas os democratas, não estão entendendo esse momento que a gente está vivendo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse trecho do seu texto que faz esse alerta. Eu acho que agora até estão entendendo, de alguma maneira. O que eu lamento é que tenham demorado a entender. Eu tenho falado de que o projeto político do Bolsonaro é dar o golpe há muito tempo. Verdade. Mas, naturalmente, eu acho que houve uma demora em entender isso. Todas as ações dele estavam se dirigindo a esse tempo. Você citou aí esse que eu chamo de braço armado do bolsonarismo, que são militares. Eu não estou falando das Forças Armadas institucionalmente, estou falando do indivíduo militar, da pessoa militar. São militares das 3 Forças Armadas, são policiais militares, são milicianos, são esses jagunços no campo que estão matando lideranças sindicais de trabalhadores rurais, né? São fazendeiros que estão se armando. Se nós formos examinar desde o início do governo Bolsonaro, você vai ver a série de medidas que Bolsonaro toma para beneficiar esses setores. Desde a liberação de armamento, a possibilidade de aumentar o número de armas e poder de cada pessoa, poder se organizar em clubes de caça, clubes de tiro. Clubes de caça e clubes de tiro hoje são fachadas para milícias bolsonaristas. Eles estão se escondendo, entre aspas, nos clubes de caça e tiro. Ele chegou a ponto de revogar uma portaria do Ministério do Comando do Exército que fazia controle de munições. Por que ele quer tirar o controle das munições? Eu não acho que Bolsonaro tem envolvimento com traficantes, com o crime organizado da máfia, mas ele quer liberar munições para beneficiar os milicianos, que não deixa de ser o crime organizado também. Todos os benefícios que os militares tiveram na reforma da Previdência. Quem ganhou com a reforma da Previdência? Qual foi o único setor da população, além dos empresários, que realmente ganhou? Foram os militares. Ele chegou a apoiar motim da polícia militar no Ceará. Não é isso? Então, ele está cultivando esse braço armado. E ele conta com esse braço armado nos confrontos que ele espera ter com os que lhe opõem, especialmente com a esquerda. Porque a esquerda vai para a rua brigar. O centro não vai. O centro não vai para a rua. As pessoas de centro, os liberais de direita, eles só vão para a rua aos domingos, manifestações pacíficas, protegidas pela polícia. Se sai um confronto de rua promovido pelos bolsonaristas, e que é o plano deles, eu acho que nós estamos tendo exemplos disso nos últimos dias, se sai para o confronto, quem vai para o confronto são os militantes de esquerda, a população que comunga com o pensamento mais de esquerda. Por quê? Porque eles querem a briga mesmo, eles querem o confronto, eles querem agir armados, intimidar, controlar a oposição. É um projeto fascista mesmo. É por isso que eu digo, os camisas amarelos, infelizmente, eles se apropriaram de uma coisa que deveria ser de todos, nacional. As camisas amarelas são as camisas pardas dos nazistas, da SA nazista, as camisas negras do Mussolini, as camisas verdes do Plínio Salgado. É o fascismo. É o fascismo bordeando o nazismo. Olha, eu estou aqui revendo o seu texto aqui, no item, o ponto 26, você especifica essa sua proposta de construção dessa frente popular, elencando, inclusive, 4 pontos dentro desse 26 para essa organização. Eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Porque você, na sua proposta, que é uma análise perfeita do que está acontecendo, mas você é propositivo e insiste na formação dessa frente popular. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
João, o que eu vejo é o seguinte: eu acho que para lutar contra o fascismo, contra o golpe do Bolsonaro, nós temos que unir todos os setores democráticos. E aí eu chamo no texto de frente democrática. Essa é uma frente que não precisa ter organicidade. É uma frente que pode ir de DEM a PSOL, PCO, etc. Por quê? Porque o objetivo é impedir o golpe bolsonarista e derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a ameaça fascista que nós temos hoje. A defesa da Agora, democracia, né? oi? A defesa da nossa democracia. Né? Claro, por isso que eu digo, uma frente democrática. Todos que defendem a democracia devem estar juntos, porque todos serão vítimas do fascismo. Não pensa que é só a esquerda que vai ser vítima do fascismo, que são só os homossexuais, que são só os negros. Não, todos serão vítimas. O Rodrigo Maia será vítima do fascismo. O ACM Neto vai ser vítima do fascismo. Empresários serão vítimas do fascismo. Isso a gente já viu na história, né, João? Nós não precisamos argumentar muito. A história é um pouco mais distante e recente mostra isso. Agora, eu não me iludo. Nós temos que reconhecer as diferenças de posições na sociedade. Posições, inclusive, de classe, posições ideológicas, posições políticas. Eu acho que, afastada a ameaça do fascismo, esse grupo que estará junto na Frente Democrática não vai avançar junto. Sim. Por quê? Porque o pensamento liberal, o pensamento ultraliberal, não é exatamente o pensamento da esquerda. Então, você não vai conseguir, eu acho que a gente, como se diz, né, João, nós temos que fazer análise concreta da situação concreta, não que a gente gostaria que fosse, imagina que fosse. Então, eu acho que, posteriormente, não precisa ser cronologicamente depois, já pode começar desde agora, mas acho que, após o afastamento do fascismo, nós temos que ter uma frente popular progressista. Aí não estarão todos os que lutaram contra o fascismo. Tem até uma frase que diz: nós vamos golpear juntos, mas marchar separados. Né? Eu acho que essa frase mostra bem. Então, eu acho que, do jeito que a esquerda está hoje, eu acho que a esquerda hoje está sem lideranças, não estou negando as lideranças que existem, mas nenhuma delas consegue se impor, inclusive o Lula, consegue se impor como um consenso dos partidos de esquerda, dos partidos progressistas. Né? A esquerda está criando divergências, naturalmente existem, não tem problema que já exista divergência, mas não está sabendo tratar as divergências, não está sabendo lidar com as divergências. E aí eu vejo os partidos acusando o PT, PT acusando partidos, PT acusando Ciro Gomes acusando o PT, outros partidos dizendo que o PT quer hegemonia, o PT dizendo que os outros partidos estão sabotando. Eu acho que tudo isso aí, a melhor maneira de enfrentar é sentar à mesa. Sentar todos esses partidos à mesa e discutir abertamente, claramente, no sentido de formar essa frente orgânica, como é a Frente Ampla do Uruguai, como é, nos primeiros momentos, o Bloco de Esquerda de Portugal. Né? Então, assim, orgânica mesmo, sentar e dizer assim, nós continuamos a existir como partidos, continuamos com o nosso pensamento, continuaremos apresentando nossos candidatos a deputado, a vereador, a senador, mas nós temos um programa comum, uma carta de princípios comuns, um programa comum. Nós vamos discutir os nossos candidatos majoritários entre nós, se for o caso, até fazer prévias, como são feitas no Uruguai, como são feitas na Argentina, né? Fazer prévias para escolher os candidatos. Né? Vamos elaborar plataformas comuns para o Congresso, para a bancada parlamentar no Congresso Nacional. Isso não dissolve os partidos. Pelo contrário, fortalece os partidos. Eles continuam com sua individualidade. Agora, João, não é preciso também, como eu disse antes, a gente ir muito longe na história para ver
o que significa a existência de frentes democráticas, frentes populares, e saber que é o que nós estamos precisando nesse momento. Porque a esquerda foi derrotada. A esquerda foi derrotada eleitoralmente e hoje a esquerda não tem maioria da sociedade. A gente tem que admitir claramente isso. E eu, pessoalmente, acho que nas condições de hoje, supondo que nós vamos até a eleição de 2022, Bolsonaro seja candidato, tá? A esquerda não vai ganhar essa eleição de 2022 para presidente da República. Ela não ganha essa eleição, na minha avaliação. Ela não ganha nas condições de hoje. Ela poderá ganhar em outras condições? Eu acho que sim. Eu estou falando das condições de hoje. Se ela permanecer com a postura que ela tem hoje, da maneira que ela tem hoje, fazendo a oposição que ela está fazendo hoje. Então, o que eu proponho, na verdade, é que se sente à mesa e se discuta. Encontre um caminho comum que é possível. Aqui do lado, se tiver difícil para entender, é só ir até o Uruguai quando acabar a pandemia, porque hoje eles fecharam a fronteira para a gente, com toda razão, né? Ir ao Uruguai e conhecer lá a experiência da Frente Ampla Uruguaia, que já exerceu 3 mandatos presidenciais. Olha, você, num dos pontos, toca um pouco nessa questão de quem, nesse momento, pode derrotar, né? A gente tem o exemplo da Argentina, em que a Cristina Kirchner, que é de um ala mais à esquerda do peronismo, do Partido Peronista, ela cedeu lugar para um candidato mais palatável, lá, dentro daquele contexto ali de derrotar o candidato, de derrotar o Macri, né, exatamente. Eu para não alongar muito aí nessa premissa para você falar, me impactou muito a fala do Lima Duarte, em que ele homenageia lá o Flávio de Aço, que ele fala das omissões, né, daqueles que lavam as mãos ou fazem numa bacia de sangue. A gente tem, dentro da história, você resgatou a questão da história aí, em que esse avanço fascista ele ocorre sempre quando os setores progressistas da sociedade estão divididos. Foi na Alemanha hitlerista, foi no golpe de 64 e em outras experiências no Brasil e no mundo. Eu sinto essa apatia da esquerda e sinto até que há uma lavagem de mão de setores importantes da esquerda em relação a este momento. Você está sentindo um pouco isso também? Também que você já pincelou um pouco mais sobre essa questão. Sim, eu acho que é isso aí mesmo que você falou. Eu acho que, sinceramente, João, eu acho que está faltando um pouco da gente analisar a situação real, entender a situação real, entender o que está errado. Quando o PT rejeita a autocrítica, fazer a autocrítica, eu até entendo que o PT rejeite fazer autocrítica pública, mas eu acho que o PT não fez nem a autocrítica interna. E a gente sabe que a autocrítica é necessária em qualquer circunstância. A autocrítica interna teria que ter sido feita e não foi feita. O PT precisa corrigir rumos e o PT tem que entender isso. Outros partidos também têm seus problemas. Outros partidos estão procurando sair desses problemas. Agora, eu acho que a gente tem que ter esse espírito de união. E eu vejo, por exemplo, quando você vê um arrependido do bolsonarismo se manifestar, ele leva uma porrada nas redes sociais enorme, porque votou no Bolsonaro. Espera aí, se nós queremos formar uma unidade contra o fascismo, nós temos que acolher também aqueles que foram bolsonaristas e hoje não são mais. Não tem que hostilizar esse pessoal. Entendeu? Você tem que, olha, contra o fascismo nós estamos juntos. Depois, na construção de uma plataforma política, de disputar as eleições, nós podemos estar separados, aí é outra coisa. Mas nessa luta nós estamos juntos. Os argentinos que você citou foram inteligentes. O peronismo lá é muito forte, mas o peronismo foi derrotado pelo Macri, pelo ultraliberalismo do Macri. E soube aproveitar o momento. O fracasso do ultraliberalismo do Macri abriu uma possibilidade para a volta do peronismo. Então, o que aconteceu? Os setores de esquerda do peronismo
aceitaram um candidato mais à direita do peronismo, mais moderado, vamos dizer assim, direita do peronismo, não é de direita, né? À direita do peronismo. Isso é necessário, ter essa inteligência estratégica é necessária. Então, eu vejo hoje o seguinte, eu não vejo hoje a menor condição do PT ganhar a eleição presidencial, seja lá com quem for, seja com Lula, seja com Haddad, seja com Jacques Wagner. O PT, nas condições de hoje, eu acho sempre bom falar isso, nas condições de hoje, o PT não tem a menor chance de ganhar uma eleição presidencial. Não tem a menor chance, porque a reação ao PT é muito grande. Então, se o PT quer ter candidato, tem que rever uma série de posturas, tem que fazer autocrítica, sim, para poder se reposicionar como partido político na sociedade para ter condições. Se continuar insistindo no que está fazendo hoje, que não tem posição clara nem quanto ao impeachment, fala uma coisa, fala outra, diz que tem que tirar o Bolsonaro, mas não diz como tirar o Bolsonaro, não se mobiliza para tirar o Bolsonaro. Quer dizer, isso não leva a nada. Isso leva só a retórica. E o outro problema, João, é que eu acho que os partidos estão muito preocupados com suas eleições. Ficam de olho nas eleições, só raciocinam em termos eleitorais, pragmaticamente, temos que eleger deputado, temos que eleger prefeito aqui, vereador, e esquece a luta maior. E eles precisam entender que se o fascismo prosperar, se o golpe do Bolsonaro der certo, talvez a gente não tenha nem eleições. Olha, eu acho que esse ponto que você toca, no meu entendimento, é justamente a grande autocrítica que o PT, o PCdoB, eu vejo principalmente os dois, deve fazer, né? Eles deixaram que o espaço fosse ocupado pela direita, pelos setores mais atrasados, né? Aquela história de que política não tem espaço vazio, né? À medida que passaram a priorizar a atividade institucional, eleitoral, e deixaram da tradição desses dois partidos de organizar os trabalhadores, de organizar as massas na periferia, né, que vão sendo tomadas aí por uma série de setores, inclusive os setores neopentecostais, dentro de um campo que era o campo da esquerda dos setores progressistas. No meu entendimento, é essa autocrítica que não está sendo feita, né? Você pega o PCdoB, por exemplo, que é um partido que está se utilizando de uma fachada política para priorizar a sua questão eleitoral, né? Deixa de ser o PCdoB na vanguarda e passa a ser um certo movimento 65, que, se você pega o manifesto desse movimento, ele quase que exclusivamente trata da questão eleitoral, a preocupação eleitoral. Né? Você falou do candidato do PT, mas o PCdoB também já tem o seu candidato. Né? Não, tem. Agora, o PSB tem também. O PSB também tem. O PDT mais do que... O Ciro, né? Está em campanha, né? Então, está em permanente campanha. Quer dizer, eu entendo as divergências. Eu acho que negar divergências, achar que não deveria ter divergência é ilusão. Eu entendo as divergências. Agora, eu aprendi, João, eu acho que talvez eu tenha a mesma origem política, não quer dizer que estivéssemos certos do que você. Eu aprendi que você tem que saber lidar com as contradições, né? Você resolver uma contradição com o adversário é uma coisa. Você resolver uma contradição com o seu aliado é outra maneira de resolver. Eu acho que nem Ciro Gomes, nem muitos quadros do PT sabem resolver as contradições no seio do povo. Entendeu? Eu tenho essa impressão. Querem resolver as contradições por métodos que acabam levando ao afastamento. Exato. E não à unidade, que é aquela coisa. A unidade, divergência e unidade. Você tem a unidade, você tem a divergência nessa unidade, mas você deve procurar restabelecer a unidade e não acirrar a divergência, a não ser que ela seja antagônica, que não é o caso. Não há antagonismo entre o PT, o PDT, o PSB, o PSOL,
os outros partidos de esquerda, PSB, não há antagonismo, há divergências que podem ser tratadas. Há antagonismo com o pensamento ultraliberal, há antagonismo com o pensamento fascista, há antagonismo com reformas estruturais sob a perspectiva do empresariado. Essas são outras divergências, não são as mesmas que a esquerda tem. Entendeu? Então, por isso que eu acho que era preciso sentar à mesa, discutir e estabelecer uma plataforma comum que permita uma frente orgânica. Frente orgânica, a exemplo da Frente Ampla do Uruguai, sem que os partidos percam sua identidade. Os partidos na Frente Ampla do Uruguai mantêm sua identidade, mantêm seus candidatos, disputam as eleições para vereador, para deputado, para senador. Senador majoritária, há um consenso. É feita uma discussão para ver quem é o melhor candidato naquele momento. Pode ser do partido A, do partido B, do partido C, e todos se sentirão representados por ele. Hoje nós vemos, muitas vezes, uma disputa fratricida entre partidos de esquerda, que não tem sentido. Olha, você divulgou os 28 pontos aí entre os seus amigos, seus colegas, seus companheiros, mas se o cidadão que está, e a cidadã que está nos assistindo agora, quiser conhecer o seu manifesto, está em algum lugar, está em algum site, está em algum espaço público que alguém possa ver? Eu não entendi direito, João, falhou o som, por isso até que eu mudei aqui a posição. Não, eu estou dizendo que os 28 pontos, Sim. Se o cidadão ou a cidadã que está nos assistindo quiser conhecer os 28 pontos, está em algum espaço público, algum site, alguma... Não. Não? Não, João. Diferentemente dos artigos jornalísticos que eu escrevo, ele não está em nenhum espaço público. Eu mandei para algumas pessoas que eu estou querendo ver o que elas acham, ouvir, ver a repercussão. Agora, eu também não estou proibindo ninguém de divulgá-lo. Entendeu? Assim, várias pessoas dizem, posso repassar para tal grupo, posso repassar para os amigos meus? Pode, tranquilamente. Eu quero que ele seja bastante conhecido. Mas eu não me senti à vontade, eu não tenho uma representatividade, vontade de divulgar publicamente assim, um texto político. Né? Eu prefiro que as pessoas conheçam, leiam, vejam se concordam. Eu já recebi discordância. Já teve gente que leu e falou, isso é inviável, não tem como, a esquerda... Já ouvi até gente dizendo o seguinte, não, a esquerda tem que tirar suas veleidades e apoiar um candidato da direita em 2022. Então, tem divergências, tem discordâncias. Né? Mas eu não me importo que ele seja divulgado, não me importo que ele seja divulgado, apenas não tomei essa iniciativa. Eu compartilhei com vários contatos meus, em alguns grupos, e já recebi algumas respostas. E tem gente que propõe até uma criação de brigadas armadas para contrapor. Vamos voltar aos anos 70, 60. Então, assim, mas tá... Isso é uma reflexão importante, viu, João? Eu acho que a esquerda é uma discussão complicada, mas hoje, assim, as ações armadas nos anos 60, elas tinham até uma justificativa, uma razão, até moral, ética, mas não deram certo. Não foram bem-sucedidas. E hoje, menos ainda. Hoje, menos ainda. Quer dizer, você, nas condições de hoje, achar que pode... Eu até arrisco o seguinte, você não tem, se o bolsonarismo sair às ruas com o seu braço armado, a esquerda não tem condições de enfrentá-lo, não. E, aliás, é isso que eles querem, né? Querem que exista uma reação, não na mesma medida, mas com os mesmos métodos deles, para poder justificar uma possível repressão e matança, né? sem querer ser exagerado, né? Não, mas eu acho que pode chegar a isso. O Bolsonaro fala claramente em extermínio. Ele fala em exterminar a esquerda.
Ele fala que o erro da ditadura foi não ter matado 30 mil. Você duvida que um cara desse promova o extermínio? Eu não duvido. Ele está promovendo hoje o extermínio da população pobre no Brasil, com essa política genocida dele em relação ao coronavírus. Para ele é muito mais fácil. Para ele ficará muito mais contente de promover o extermínio da esquerda. O cara que defende a tortura, que defende assassinatos, não duvide nada. E a turma que está com ele é uma turma radicalizada, uma turma violenta. Né? Para eles, matar é coisa comum. Para as milícias, matar é bobagem. Exato. Olha, eu me preocupo também, e esse ponto você analisa muito bem aí, dos inimigos que eles escolheram, né, da esquerda, dos setores progressistas. Eu fico preocupado com a falta de compreensão de alguns setores, que essa polarização, no meu entendimento, essa polarização ela existe, mas ela é falsa. Paradoxalmente, ela existe, mas é falsa. Por que eu digo isso? Porque eu acho que a grande polarização é entre aqueles que querem a civilização e aqueles que defendem a barbárie. Então, setores de direita, né, vamos dizer, setores de direita democrática, né, a direita tradicional, que a gente conhece nas disputas que a gente sempre teve com ela, ela está engolindo esse discurso da ultradireita no combate aos setores mais progressistas. Como é que você analisa isso? Olha, eu analiso que, em cada momento, nós temos uma contradição principal que nos leva a uma tarefa principal. E a tarefa principal, no momento, é derrotar o bolsonarismo, derrotar o fascismo. Eu acho que essa é a tarefa do momento. Como você falou, é a civilização contra a barbárie. Nós temos que juntar os que defendem a civilização para derrotar a barbárie. Feito isso, eu acho que a esquerda tem que entrar no jogo democrático, gente, porque a esquerda não tem condições objetivas de mudar isso. Para falar, é uma democracia falsa, ela beneficia quem tem dinheiro, tudo isso é verdade. Mas é isso que está vigindo hoje e é isso que nós não podemos mudar. Seria muito interessante ter leis, normas que impedissem a força que o poder econômico tem hoje nas eleições, né? Que tornasse mais democrático o processo de tomada de decisão e várias outras coisas. Mas nós temos que trabalhar nisso. Eu acho que, derrotada a barbárie, para usar o seu termo, derrotada a barbárie, a esquerda entra no jogo político e se organiza para enfrentar o jogo político. E se perder as eleições, faz oposição. Mas faz uma oposição consequente, uma oposição séria, uma oposição firme, para se habilitar para as eleições seguintes. A esquerda hoje não vai conquistar o poder de outra maneira. E nós sabemos os limites do poder. O Bolsonaro aprendeu os limites do poder, né? O poder está condicionado, o poder não é exercido exatamente pelo presidente da República. Há várias forças por trás que dominam esse poder. Então, eu acho que, no momento, é isso mesmo, civilização e barbárie. Esse é o momento que nós temos hoje. E aí, a gente pensa depois no prosseguimento. Agora, eu não vou ficar, estou falando em termos amplos, a gente não vai ficar parado esperando a barbárie ser derrotada para pensar no futuro. O futuro tem que ser pensado desde agora. Não é isso? Eu, pessoalmente, posso ter um objetivo imediato. Arranjar uma casa para mim. Esse é o objetivo imediato. Mas o fato de eu estar procurando uma casa não me impede de já estar pensando nos móveis que eu vou ter naquela casa. Não é isso? Não é uma comparação meio boba, mas só que me ocorreu agora para explicar. A gente está com uma tarefa imediata, mas já tem que pensar no depois. Por isso que eu digo, a frente democrática é imediata, mas já pensar na frente popular, que é a que vem depois da frente democrática, mas já pode estar sendo construída desde agora. Maravilha, Hélio. Olha, agradeço muito a sua entrevista, muito boa. Eu que te agradeço, João.
conversar com vocês. Você gostaria de fazer algumas considerações finais, né? De alguma coisa que... Não, muito obrigado. Eu acho que é importante a gente discutir. Felizmente, eu estou vendo que nós todos estamos aproveitando esse momento para discutir, refletir, fazer debates. E tudo isso é muito importante para que a gente possa sair dessa pandemia com um pensamento já à frente do que nós temos hoje. Maravilha. Obrigado, então. Boa quarentena para você aí. Esperamos que a gente se encontre em Brasília aí para bater mais um papo. Preferencialmente. Obrigado, João. Valeu. Um abraço a todos. Abração, meu irmão. Tudo de bom.